E aí, galera, sou eu, Berg Menezes, aqui de novo no Conversações Podcast. A gente está fazendo mais uma edição hoje e quem está aqui comigo é meu amigo Arthur Quiduli. O Arthur é músico, é professor, somos amigos de longa data e vamos falar um pouquinho sobre vários aspectos musicais e coisas da vida também. Então, Arthur Quiduli com vocês. Fala, Arthur. Oi, gente, tudo bem? Para mim é um prazer estar participando desses primeiros podcasts aqui do Berg. E a gente vai ter muita coisa para conversar hoje, né? Muito tempo sem prosear, né, Berg? Cara, muito tempo e essa distância física da coisa do isolamento, da quarentena, que na verdade a gente já estava distante fisicamente porque você já não está mais morando aqui em Fortaleza. Mas isso trouxe outras vivências, né, de aproximação, né, assim, a gente está se mantendo os vínculos com muitas atividades online, assim, como a gente está fazendo esse podcast, né. Então, primeiro eu queria, assim, que tu falasse um pouco, assim, da tua experiência musical, assim, como é que tem sido a tua vivência de vida, assim, musical mesmo, mas, assim, só mesmo para a galera te conhecer, saber quem você é, o que é que você tem feito, e aí depois a gente falar um pouco sobre esse momento agora. Bom, eu sou músico desde que eu me entendo por gente, assim, desde criança eu sempre gostei muito de música. E desde criança eu sempre quis trabalhar com música. Eu acho que eu nunca pensei em trabalhar com outra coisa. Pensei em trabalhar com arqueologia. Sou de criança, né? Arqueólogo, enfim. E desde a adolescência eu tive contato com o estudo de música aqui na minha cidade. Eu sou de Varginha, né? Fui criado em Varginha por mais tempo. E aqui a gente tem uma escola de música gratuita do governo do estado, né? Um conservatório. Então eu tive a oportunidade de ingressar na música desde muito cedo e estudei instrumentos de sopro no começo, até o dia que eu me deparei com a bateria, decidi que aquilo ali era o que eu gostava mesmo, e comecei a tocar bateria. E aí, com 17 anos, eu fui morar em Fortaleza para estudar música na universidade. Eu queria um diploma de músico, né? Preciso desse diploma. E aí fui, e em Fortaleza eu acabei conhecendo muita gente e principalmente ampliando, né, essa atuação como música. Então, eu passei de baterista de banda, tocava cover, e comecei a trabalhar com bandas com composições próprias, né, o famoso repertório autoral. Comecei a trabalhar com teatro, sonoplastia, comecei a trabalhar com gravação, comecei a trabalhar com gravação de locução também. Eu fiz muita coisa para pagar as contas e atualmente continuo trabalhando com música cada vez mais, é a minha profissão mesmo, desde que eu comecei a trabalhar, tanto dando aula como fazendo show, gravações e, enfim, infinidades, e sempre quero fazer mais coisas. Assim. Cara, eu não sei se a gente já conversou sobre isso mesmo, mas essa coisa de você sair da sua cidade para ir estudar em outra cidade, que é uma coisa que eu não vivenciei, mas que muita gente vivencia, eu imagino que é por si só um desafio muito grande, assim, né? Você abandona a sua família, você vai se virar em outra cidade e tal. Mas fazer isso para estudar música, de alguma maneira, isso foi assim um pouco, sei lá, teve alguma questão assim na tua família mesmo sobre isso, tipo assim, pô, ele não tá saindo daqui para ir estudar medicina, ele tá saindo daqui para estudar música. Rolou um papo assim, tipo, cara, tu tem certeza? Qual vai ser, entendeu? Olha, para dizer que não, teve. Apesar da minha família, né, minha mãe e meu pai sempre apoiaram muito, né, eles sempre identificaram a música como uma profissão. É muito diferente, e isso eu sou muito privilegiado nisso mesmo. É muito diferente. Tem famílias que realmente não veem a arte como profissão. Às vezes o filho quer ser ator, quer ser dançarino, quer ser músico, né? Enfim, ilustrador, várias linguagens. E a família não apoia, não vê naquilo uma forma segura, né? E às vezes rola até preconceito em relação a isso. Mas às vezes rola apenas uma preocupação, né? Se aquilo realmente é viável e tal. E a gente sabe que, ok, apesar de todos os preconceitos, claramente a vida de quem vive com arte não é definitivamente uma vida que a gente pode considerar segura, né? Se é que existe esse tipo de atividade extremamente segura, né, nas nossas vidas, né?
financeiramente, né? Em relação principalmente financeiramente. Claro, a gente sempre conversou, desde criança, sempre era muito entusiasmado com música e sempre me foi colocada a seguinte ideia, de que se eu queria ser músico profissionalmente, se eu queria realmente viver daquilo, eu tinha que ter uma atitude profissional com música. Isso realmente foi me imputado, assim, desde criança. E ter uma atitude profissional com música é ser responsável com ela, né? Você trabalhar diariamente por ela e com ela, né? Ser músico todos os dias, estudar música. E acho que foi isso a minha principal também, uma das minhas primeiras motivações em fazer faculdade. Eu falei assim, olha, eu preciso estudar profundamente música, então acho que nada melhor que uma universidade. Então, apesar de todo esse papo, eu vinha preparando terreno, né? E isso eu digo sério mesmo, assim, quando eu estava na quinta série, eu já falava que eu queria estudar música, eu já tocava, e eu sempre falei, nunca deixei. Então. Eu me lembro quando cheguei no terceiro ano, que eu estava mais ativo musicalmente, mesmo no terceiro ano, eu falei assim, poxa, agora é só passar no vestibular e rolou essa dúvida. Mesmo eu estando tão certo a minha vida toda, rolou essa dúvida. Eu fiquei muito pé atrás de ir para outra cidade e ainda assim enrolar nos papos. Tipo assim, mas você não quer continuar fazendo informática? Deixando claro que eu estudei informática, viu? Eu sou técnico em informática pelo Cefet, né? Centro Federal de Tecnologia. E aí, você não quer continuar fazendo informática? Ou você não quer fazer história, né? Que são ramos um pouco mais consolidados, né? Na época nem se falava em ensino obrigatório de música, assim, era um negócio bem jogado. E acabei meio que batendo o pé, mas com o apoio dos meus pais mesmo, assim, eles entenderam mais uma vez, e com o apoio deles, eu acho que seria impossível. Sem esse apoio, eu acabei indo para Fortaleza, e é tão doido esse processo de mudança, que até agora, quando eu voltei para Varginha, mesmo eu já sendo músico profissional, já tocando na noite, já tendo um diploma, eu não me senti mais seguro, não. Entendeu? O fato de ter o diploma, tipo, eu não me senti mais seguro em relação à minha carreira. Tipo, vou chegar em Varginha e com certeza tem uma vaguinha lá de emprego para mim. Não foi assim. Eu sabia que existiam oportunidades, mas que eu ia ter que começar do zero, como muitas outras carreiras, assim. Então, o fato de ter saído para estudar me ampliou em muitas coisas, mas de nenhuma maneira eu acho que eu me senti menos inseguro na volta. Não havia garantias, né? Não, é sempre, eu não acho eu acho que existem carreiras que realmente são mais garantidas, assim, mas meio difícil, né, você pontuar quais, mas música definitivamente não foi uma carreira que eu pensei, tipo assim, poxa, agora estou extremamente confortável e sei que eu vou chegar lá e todas as escolas vão ter um processo seletivo para professor de música e facilmente eu vou entrar, facilmente a minha documentação vai ser aceita, meu diploma vai ser não é tão simples assim. Então, a mesmo frio na barriga que eu tive com questões de ir para outra cidade, conhecer uma nova cultura, né? Querendo ou não, a gente tem muito diferente mesmo, assim, apesar de a gente estar no mesmo país. Fortaleza é uma cidade muito diferente da minha. Primeiro, né, uma capital, 3 milhões de tantos de habitantes e Varginha aqui 130 mil habitantes, é uma diferença muito grande. E outras mudanças, né? Tipo assim, de morar sozinho, ou então dividir apartamento, pagar as contas, tudo isso muda muito a nossa cabeça. Arthur, parece que essa coisa do músico na verdade, pelo que eu entendi aí, tu falou, a preocupação maior do pessoal é que tu fosse um profissional, que tu não fosse uma coisa de rompante, né? Então você vai fazer música, então você vai trabalhar mesmo, vai fazer. Não é um hobby, não é uma coisa de adolescente. Você tem que trabalhar. Parece que essa era a preocupação. Apesar de eles terem, em algum momento, também hesitado, que é normal. Se você que está querendo hesita, quem está do seu lado ali também pode hesitar. Pô, será que é isso mesmo e tal? É um momento chave, né? Talvez até pelo receio de saber que você ia para longe, né? Quer dizer, o fato de você ir para longe, quer dizer, você não poderia ficar por aqui perto e tal. Mas uma coisa que eu acho que já está na linha do que tu está falando, mas é só para acentuar. Como é que foi fazer o êxodo ao contrário? Que normalmente o nordestino, o cearense,
sofrido que vai para São Paulo em busca do sucesso. E aí tu fez o contrário, tu veio do... Tudo bem que Varginha é uma cidade menor que Fortaleza, mas talvez teria sido mais fácil na mente de quem não é daí, né? Pô, por que ele não foi para São Paulo? Por que ele não foi para o Rio? Por que ele não foi para BH? Por que ele veio para Fortaleza, né? Então, como é que foi fazer esse movimento, entre aspas, contrário, principalmente na área de música, né? Que normalmente os músicos tendem a, depois que tem uma carreira um pouco mais consolidada, querer ir justamente para o Sudeste, entendeu? Pois é. Na época que eu decidi estudar música, uma coisa estava muito clara, né, para mim, é que eu buscava primeiro aprender muito sobre música. Eu sempre gostei muito de música, e aí também tem o viés do que eu gostava, né? Eu sempre fui muito ligado à questão rítmica da música, né? Eu sempre fui muito voltado à percussão, mais do que instrumento harmônico ou melódico, né? Apesar de já de tocar um pouquinho. E aí, nesse viés, eu comecei a pesquisar lugares onde eu pudesse explorar isso de maneira até espontânea, né? Onde você tem manifestações rítmicas muito fortes. E querendo ou não, se a gente, até até por uma ideia errada, né? Até de Minas Gerais, a gente acha que Minas é um estado que não tem tambor e tudo mais. Hoje em dia, se devem se desconstruindo graças à pesquisa das pessoas dentro da academia, de fora da academia, que vem divulgando isso. Mas na época não se pensava. E, infelizmente, dentro da universidade aqui, e aí é uma realidade que vem se modificando, mas no período ainda não, dentro da universidade, que a universidade é muito voltada ainda à música do conservatório, a música erudita, né? Agora, né, nos últimos anos, eu acho que dos 5, 6 anos para cá, isso vem se modificando. Você tem um repertório popular dentro da universidade bom, vocês podem ver, né, tem um triângulo ali, tem chequerê, aqui tem um monte de instrumento percussivo. Era difícil encontrar isso na universidade. Então, o meu principal objetivo era buscar essas fontes de conhecimento, vivenciar isso, experimentar isso, ver se era isso mesmo, né? Porque a gente vai sempre... é um risco sempre, você pode chegar lá e se decepcionar. E vivenciar. E não a questão de mercado da música. Porque eu ouvi isso de pessoas de Fortaleza muitas vezes. Tipo, pô, você queria trabalhar com música, você não foi para o Rio de Janeiro. Tem a Globo, tem o Projac lá, né, o pessoal, em São Paulo, do lado. Realmente, mas o meu objetivo não era, naquele momento, trabalhar com música, era me formar como músico. Não necessariamente estar tocando sempre, mas estudar a música, estudar, pesquisar sobre música. Eu acho que isso que era o foco. Então, quando eu comecei a pesquisar universidades, eu comecei a pesquisar aquelas que, na ementa, né, no projeto pedagógico, elas vinculassem a música popular, o ensino da música popular e principalmente a música percussiva. E em Fortaleza eu encontrei essa base no curso da Federal do Ceará, que era um curso novo, então ele já vinha de uma outra escola, e tinha esse viés, tinha disciplinas percussivas, optativas, tinha um grupo percussivo dentro da universidade que trabalhava com a vertente da música percussiva popular, que é o Casa Caiada. Então, tudo isso influenciou muito para eu ir para Fortaleza. E o segundo ponto, que eu acho que é mais importante, sim, também, foi que eu sempre vivi no Sudeste, né? Eu nasci e cresci no Sudeste. Eu nasci em BH, fui criado aqui no sul de Minas, mais em Varginha. E a gente, como sudestino médio, né, a gente é educado numa cultura muito preconceituosa em relação aos estados da região Nordeste e da região Norte, principalmente. A gente vive muito no nosso mundo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. Para ser sincero, assim, até o Espírito Santo é meio escanteado na nossa vivência aqui, mas para Minas Gerais nem tanto, né? O pessoal de Minas adora ir à praia lá. Mas a gente é sempre muito... as informações que chegam são sempre muito caricatas, né? Tipo assim, é o baião, é o forró, é isso, e todo mundo fala oxente, e todo mundo, é a seca, sabe? São coisas muito preconceituosas mesmo. E a minha cabeça pensou assim, gente, é necessário a gente conhecer os lugares, né? E com a universidade eu tive a oportunidade de conhecer um lugar fora desse eixo, que é um eixo muito privilegiado historicamente, e eu tinha a oportunidade de ir ou para o sul ou para o nordeste, né? Para a região sul ou para o nordeste. E, inclusive, no nordeste eu tinha outras universidades, tinha de Pernambuco, tinha a de São Luís, no norte tinha algumas, e até por uma questão geográfica eu escolhi o nordeste,
porque a região norte, apesar de ter muita vontade de conhecer, ser maravilhado pelas coisas que eu conheço, é uma região que ainda o acesso é mais caro. Eu não consigo chegar lá, por exemplo, você tem que fazer uma conexão, é muito difícil eu conseguir voo direto de Minas Gerais. Então, eu fui mapeando, falei assim, pronto, qual é uma cidade no Nordeste que está bem lá em cima, que pode me receber, tipo, que o custo de vida é mais baixo, que eu consigo pegar um voo se eu precisar numa emergência. O que eu faço? Aí eu mapeei, falei, bom, Fortaleza. E aí, fui para Fortaleza. Então, eu entendi. Tu escolheu um local que tinha faculdade de música, que tinha praia e que tinha um voo da Azul direto. Foi isso? Justamente. E querendo ou não, eu acho que a praia contou bastante também, que eu nunca tinha conhecido a praia. Até ir morar em Fortaleza, eu nunca tinha entrado, nunca tinha pisado. Conheceu a praia em Fortaleza, isso aí, cara. Foi. E aí eu falei assim, gente, vai ser lá. E sério, eu acho que foi uma das melhores coisas, assim, na minha trajetória, tanto musical como de vida, assim, ter conhecido Fortaleza, ter conhecido o interior do Ceará e morar em Fortaleza me possibilitou também conhecer, junto com você em alguns momentos também, conhecer outros lugares, né? Conhecer o Rio Grande do Norte, conhecer a Paraíba, conhecer o Maranhão, conhecer Piauí. Pra você ter uma ideia, morar no Nordeste me possibilitou decorar todas as cidades e todas as capitais do Nordeste. Olha aí. Mas não me pergunte agora. Morar no Nordeste é tipo morar na Europa, cara. Você vai para uma cidade, você vai para todas. Não, mas realmente foi muito legal. E morando em Fortaleza foi quando eu comecei a entender as peculiaridades de cada local, né? Tipo assim, poxa, realmente eles não falam que nem a galera da Globo fala. Não é o mesmo sotaque da novela. Tipo assim, não e tem uma variação muito grande também. Uma variação muito grande, as comidas são diferentes, o jeito como as pessoas se tratam é diferente, as formas de se relacionar. Eu achei isso fantástico. E quando eu voltava para Varginha, até hoje, né? Esses dias o cara foi lá em casa, ou o cara foi lá em casa ajustar a tomada, né? Aí ele falou, aí ele conversou com minha namorada, né? A Thay, que também morava em Fortaleza. E aí a gente conversando, eu sabia que ele tinha conversado com ela no WhatsApp e tal. Aí ele falou assim, vocês são de onde mesmo? Salvador, né? Então, tipo assim, até hoje, quando eu converso com as pessoas resumem o Nordeste a Bahia, aqui em lugares. Não, e é engraçado. E morando em Fortaleza, eu percebi que Bahia não é um negócio próximo para quem mora em Fortaleza. Tipo, é outra realidade, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante do Nordeste, do pouco que eu conheço, que eu não conheço tudo, mas eu conheço uma parte, né? O Nordeste tem um miolo. Esse miolo talvez tenha uma lógica de unidade, que são as cidades do interior do Nordeste, né? Se você pegar Juazeiro do Norte, aí você pega Petrolina, você pega Piripiri, cidades de interior, tem um miolo, que talvez seja o miolo que tem aí também no Sudeste, pegando Minas, Goiás, o sul da Bahia, o interior de São Paulo, quer dizer, tem um miolo ali que você percebe uma unidade maior de sotaque, de hábitos e tal. Mas quando você vai para as capitais, é muito diferente, né? Quer dizer, Fortaleza tem hábitos que você nunca vai ver em Salvador, que você nunca vai ver em São Luís, que você nunca vai ver, e assim vai. Na verdade, é múltiplo, e é muito legal por ser múltiplo, né? Quando a gente foi para São Luís, a gente foi para um congresso, para um evento na área de música, e lá tinham vivências musicais assim que a gente não sabia nem que existia, assim, né? E eu acho que isso é legal, quer dizer, eu falei aí brincando na história da Europa, mas é meio isso, quer dizer, você viaja de um estado para outro e você já conhece uma coisa que nunca existiu no outro estado, e nesse estado que você está agora, no caso lá no Maranhão, em São Luís, aquilo ali é tipo uma coisa do dia a dia deles e pra gente é inexistente. Então, eu acho que isso tem também, assim, fechando essa coisa da multiplicidade, mas assim, eu acho que isso tem também entre a gente no Nordeste, quer dizer, o pessoal de Fortaleza acha que Fortaleza é isso, que Fortaleza é aquilo, do Nordeste com o Norte, da América Latina, do Brasil com o restante da América Latina. Eu acho que é uma tendência das pessoas talvez de desconhecimento mesmo, de ignorância de conhecer o outro lado, quer dizer, ou então quando conhece só o que é mostrado turisticamente, né? Ou seja, o cara vem de São Paulo, aí vai só no Beach Park, eu não sei. Aí também não... Que normalmente é a maioria das vivências das pessoas que eu conheço, que conhecem alguma região
do Nordeste, né, da região Nordeste toda, é sempre assim, tipo assim, eu amo Fortaleza, eu adoro Ceará, tipo assim, legal, tu foi onde? Jericoacoara. Tipo, cara, Jericoacoara é mais Ibiza do que Ceará, entendeu? Pois é. Arte. Então, eu acho que é esse tipo de vivência do dia a dia, de levantar todo dia com aquele sol rachando na sua cabeça, pegar o ônibus, pegar o 38, pegar o Parangapapicu, ir Sim. para o terminal, sabe? É isso que eu acho que acrescenta mesmo. E foi isso que eu senti todo esse tempo que eu morei aí em Fortaleza e fui conhecer outros lugares. Então, tudo isso me aproximou muito. E até o contrário, né? Quando eu fui morar em Fortaleza, foi quando eu comecei a perceber coisas que eu não enxergava em Minas, coisas até do aspecto musical, Sim. mineiro, característica quando você está longe. Até ontem eu estava vendo um, um, um perfil do Instagram que eu sigo, o Meu Caro Vinho, que ele fala sobre discos, é um colecionador de discos, é bem legal o perfil dele, e ele estava falando sobre o trabalho do Ed Mota. E o Ed Mota postou esses dias nas redes sociais um disco que ele não gostava, que ele odiava o disco, assim, vamos simplificar, mas que Ah, ele foi um disco que meio que ele precisou fazer obrigatoriamente. E ele contando que quando ele viajou para os Estados Unidos, que era o sonho dele de adolescência, para gravar lá tal, e tudo mais, foi quando ele mais se aproximou da música brasileira, que quando ele foi para lá, ele não ouvia música brasileira. E quando ele chegou lá, sim. ele sentiu tanta falta e vontade de se aproximar, que foi quando ele conheceu compositores brasileiros, como o Ginga, como outros que ele citou, não vou lembrar agora, e que ele andava na rua chorando, assim, ouvindo o Walkman com os discos, com as fitas, né? E ficava tipo, caramba, como é que eu não ouvi isso antes? Caramba, eu amo isso aqui. Então, o fato de você estar longe também da sua terra natal, você começa a enxergar ela com outros olhos. Você começa a ver pontos que você começa a ser crítico em relação, ou pontos que você também gosta, e você começa a identificar mais ou não. É bem Eu legal. acho, eu acho que tem, eu acho que isso expande, né? Você saiu do seu lugar, você expande o pensamento de várias maneiras, tanto de quem você está convivendo, quanto de onde você saiu, né? O pessoal também Isso. que mora no exterior fala muito isso. Eu comecei a dar valor àquelas coisas do Brasil só quando eu saí do Brasil e tal, quer dizer. Mas vamos dar um salto um pouquinho, Arthur. Bora. Você esteve aqui em Fortaleza, passou alguns anos estudando, trabalhando com música, gravou, fez várias coisas e tal. Mas disso tudo, além das vivências musicais, da grana que você conseguiu fazer ou não fazer em alguns momentos, Das dívidas que eu consegui construir ao das longo desse dívidas tempo. que você construiu e tal, eu acho que se colocar assim, talvez numa balança, que é uma coisa que eu acho que você talvez já tenha feito, o conhecimento que você levou de volta um conhecimento muito amplo, né? É um conhecimento que tange tanto a questão como professor, né? A parte didática, ensino e tal, e a vivência como músico, né? Tocar na noite, tocar com outras pessoas e tudo, e a parte de produção também, aprender a fazer muitos tipos de produção relacionadas à música. Então, assim, esse momento agora de retorno, quer dizer, você voltou para a sua cidade, já está aí há um ano e tal, e como é que foi para ti? Porque assim, eu lembro que quando eu terminei a graduação, atividade dúbia comigo, né? Quer dizer, eu trabalho profissionalmente com música, mas eu trabalho profissionalmente em outras áreas. Então, no baque assim, sim, agora. Esse baque para ti, ao voltar, como tu falou, né? Quer dizer, não tem nada certo e tal. O que eu queria saber é como é que foi levar essa carga de volta para um espaço de onde tu saiu sem isso. É tipo assim, eu saio de casa com uma mala e volto com 50. Então, beleza, massa. Terminei, porque eu tô considerando que o período que tu teve aqui foi uma faculdade. O período que tu também não estava na faculdade, mas estava trabalhando com música e tal. Agora toda essa questão da pandemia e tal, mas eu digo, eu vou iniciar uma coisa assim. Como é que foi isso, essa chegada de volta? Ó, só perguntar, você está me ouvindo bem? Tô sim, tô sim.
É porque tá travando um pouquinho a sua pergunta, mas eu entendi a Tô pergunta. ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pronto. Quando eu voltei para cá, né, quando eu decidi voltar, eu realmente tentei assim, estabelecer alguns contatos antes e tudo mais, mas eu saí daqui de Varginha muito verde, né? Eu tinha uma banda, mas era uma banda de adolescentes, né? Com amigos que eu tocava junto, e por coincidência, né? Alguns desses amigos seguiram o caminho também do estudo da música e se tornaram músicos profissionais. Mas eu saí, então, assim, a minha vivência musical em Varginha era somente dentro de uma escola de música. Eu não tive uma vivência grande de banda, de tocar na noite, de gravar, de nada. Foi realmente essa vivência. E aí, quando em Fortaleza, depois de viver tudo e tudo mais, terminar a faculdade, continuar morando e tudo mais, quando eu decidi voltar, eu fui tentando, né, ver quais eram os movimentos que rolavam aqui. E realmente são movimentos diferentes do que eu estava acostumado no dia a dia de Fortaleza. Né? Em Fortaleza, eu tinha bandas, tinha projetos que eu tocava, tinha shows que a gente produzia, tinha o Carnaval, tinha o São João, tinha uma efervescência cultural maior e uma demanda maior. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um cenário um pouco mais enxuto, em que você tem demandas mais pontuais. Festas, finais de semana, né, tudo mais, e e banda baile e tudo mais. Até que, em relação a uma capital, não é tão diferente. Mas o sentido de produção de eventos e diversidade desse tipo de eventos e número de público, realmente, isso é muito discrepante a diferença. Né? Numa capital, principalmente de Fortaleza, a gente consegue ter uma flexibilidade maior. A gente consegue usar um pouco mais nesse sentido de ter espaços mais fomentados, né? Como exemplo, a gente tem o Dragão do Mar, a gente tem editais periódicos e tudo mais. Aqui em Varginha, a gente não tem essa presença tanto do poder público quanto de espaços já fomentados. Inclusive, existe uma rotatividade muito grande. É bar que abre, é bar que fecha, e todos acabam seguindo basicamente a mesma proposta, de tocar cover de música de barzinho e tudo mais. Tá ouvindo? Tranquilo? Tranquilo, cara, tranquilo. Pode Tá. mandar ver aí. E E sim, aí, eu imagino essa discrepância assim, entre as cidades, apesar de imaginar que, comparado a uma cidade do interior do Ceará, Varginha deve ter mais atividade do que as cidades do interior aqui, que normalmente só tem um ou dois lugares que você sabe que tem, entendeu? ao mesmo tempo, uma coisa que foi legal foi perceber que eu conheci muita gente que não, na época que eu saí, não trabalhava com isso, não trabalhava com produção, não trabalhava com banda, com música diretamente. Então, esses anos, eu acho que eu morei 7 anos, quase 8 anos em Fortaleza. Nesse tempo, essas propostas, né, que eu encontrava em Fortaleza também foram florescendo aqui. Então, hoje em dia, quando eu voltei, né, para cá, eu conheci estúdios de gravação profissionais com uma estrutura muito boa, só que em um número menor, em um número reduzido em relação a Fortaleza. Conheci pessoas que se dedicam a projetos autorais, conheci espaços culturais, grupos percussivos, grupos de discussão, uma universidade federal que se instalou na cidade. Então, tudo isso começou também. Varginha se modificou muito enquanto eu morei fora, né? E aí, nesse sentido, eu comecei no começo foi um baque. Eu fiquei tipo, gente, e aí? Eu trabalho com gravação, trabalho com, com produção de carnaval, né? A gente fazia show de carnaval. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Mas, ao mesmo tempo, começou a me ver a ideia de que, olha, se não existe, pode ser que com a experiência que eu tive em Fortaleza, a gente consiga criar alguma coisa. Ou então, estabelecer novos parâmetros de como fazer isso. Não vou dizer de qualidade, mas das formas de se fazer. Então, eu comecei a buscar gravar coisas, por exemplo, que eu queria gravar há muito tempo e não tinha como fazer. Conhecer pessoas com quem eu não tinha tocado na época e comecei a buscar, tipo, gente, vocês conhecem alguém que toca, alguém que grava, alguém que tal? E comecei a fazer esses primeiros contatos e conheci espaços que são realmente legais. Hoje em dia, eu enxergo as cidades do interior de uma maneira diferente. Antigamente eu pensava que era uma cidade realmente com recursos limitados.
Hoje em dia, eu imagino as cidades do interior como recursos distribuídos. Então, eu imagino hoje que eu não penso mais em Varginha, eu não penso na minha cidade, eu penso na região. Como Fortaleza, por exemplo, é uma cidade muito grande, a gente normalmente pensa na capital, no máximo ali. Às vezes a gente nem pensa na região metropolitana, vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente não pensa assim, que a gente vai achar um espaço, por exemplo, para tocar em Maracanaú, em Maranguape, na Caucaia. A gente pensa muito em Fortaleza, é uma cidade muito grande. E poucas vezes a gente leva o nosso conteúdo artístico para bairros mais distantes da região central. Mas em Varginha, como uma cidade pequena, se você andar 4 quilômetros para lá, 4 quilômetros para cá, você já saiu da cidade. Então, ao mesmo tempo que ela é pequena, ela tem muitas cidades próximas, porque isso também é uma característica daqui, da região do sul de Minas, é a região de Minas Gerais que, se não me engano, concentra a maior quantidade de municípios do estado. Minas Gerais já é o estado com o maior número de municípios do Brasil, e a maior quantidade de municípios do estado está na minha região. Então, aqui a gente não pensa na cidade que a gente está, a gente pensa na região. Então, as pessoas que vão para festas, as pessoas que vão gravar, as pessoas que vão para eventos artísticos, que vão dialogar sobre isso, elas não precisam ser necessariamente da sua cidade. Porque você pega o carro, anda 20 quilômetros, você está em outra cidade. Você anda mais 20, você está em outra. Então, dependendo da percepção que você tiver disso, você até amplia comparando a uma capital, porque você tem se cada cidade tiver pelo menos 1 ou 2 locais onde tem evento, então você pode ampliar para um número bem grande. E cada cidade vai ter a sua peculiaridade e vai ter o seu artista local, e aí a gente consegue criar uma rede. Então, hoje, eu vejo muito mais a minha região, eu acho que é uma região muito frutífera, que tem muitos pontos a serem explorados, claro, mas que eu acho que o grande lance é a gente apostar nessa rede, a gente conseguir fazer essa comunicação. As bandas mesmo que tocam em eventos aqui, elas fazem show, às vezes, aqui em Varginha, e vão fazer show em Três Pontas, do lado, vão fazer em Eloy Mendes, vão fazer em Santa Rita do Sapucaí, tipo assim, às vezes até cidades meio distantes, com 1 hora de diferença, 2 horas de diferença, mas vão, porque existe às vezes, uma viabilidade de se fazer isso, né? Então, hoje em dia eu já penso aqui como um lugar que tem enormes possibilidades e, querendo ou não, é uma cidade relativamente próxima a 3 capitais, São Paulo, Belo Horizonte, e a capital mais distante seria o Rio de Janeiro, que está a 500 quilômetros. Mas a gente sabe que 500 quilômetros é muito diferente de quando a gente sai, por exemplo, de Fortaleza para ir para o Rio de Janeiro. Necessariamente, você tem que pegar um avião, vai e desce. É um custo muito mais elevado. Aqui de carro, a gente em 6 horas, você chega no Rio de Janeiro. Em São Paulo, em 3 horas você está lá. Em BH, 3 horas você está lá. Então, é mais fácil você programar uma turnê para o Rio, São Paulo, do que você programar saindo daqui de Fortaleza, claro, né? Os custos são muito menores. Os custos são menores. E, além do que, até uma coisa que também é um pensamento que foi sendo trabalhado e assistindo, né, encontros de música e tudo mais, que é aquela história. Mas não tem público porque eu faço, não tem público. Cara, se você não consegue ter um determinado público na sua cidade com 130 mil habitantes, você não vai conseguir ter o público em Belo Horizonte, entendeu? Com certeza, nesses 130 mil habitantes, tem os gatos pingados que vão gostar do que você faz, que vão consumir o seu trabalho. Se isso vai ser viável, tal, aí eu acho que é outro aspecto, mas existe um público. E, querendo ou não, na minha cidade, eu acho que ela é muito carente de encontros musicais. E uma diferença básica, né? E aí isso vai para todas as áreas que trabalham com produção. Vamos dizer, uma dificuldade que eu tenho aqui, equipamentos de som. Aqui é complicado de achar equipamento de som, principalmente equipamento de qualidade, assim, você não acha, você só vai achar nas capitais. Então, a gente fica muito dependente ou de serviço online ou de viajar para comprar coisa para esses serviços. Ao mesmo tempo, se eu precisar ir ao centro comprar um cabo que quebrou, eu gasto 10 minutos. Uma coisa que em Fortaleza você gastaria no mínimo 1 hora. A parte dos serviços online também, como tu falou, né? Mesmo que tu use um serviço online, provavelmente o equipamento vai chegar em 1 dia, 2 dias no máximo, né? Tu consegue comprar para chegar rápido, né? Numa urgência você consegue pagar uma taxa lá mais alta, até chega no 1 dia de diferença, isso é muito rápido. Então, Arthur, mas assim,
Vai, fecha aí Não, a só tua concluindo. ideia. Então, hoje em dia, eu acho assim, a minha relação com Varginha vem mudando muito, né, com a cidade do interior, porque eu acho que é uma cidade que, apesar das limitações de contatos e tudo mais, ela abre outras possibilidades e você tem um pouco mais de agilidade para resolver algumas coisas, entendeu? Que eu sei que Sim. numa capital a gente toma um pouco mais de tempo. Mas assim, beleza. Então, tu entendeu a dinâmica, se estabeleceu e tal, mas como é que tu conseguiu, como é que está sendo essa tua produção, o que eu percebo de longe é que tu tem se desdobrado entre as atividades como professor, que tu também já tinha aqui, atuado, né, dando aula e tudo, quer dizer, tu pode falar um pouco sobre como tu se estabeleceu aí, mas imagino eu, sabendo da sua inquietude, como é a minha, que do ponto de vista dessa coisa da produção e da coisa da noite, da festa, que você deve estar um pouco ainda, tipo assim, querendo se expandir mais, né? Chegar mais, como Acanhado, é? tô até Acanhado, né? Assim, não dá para excluir dessa conta a história da quarentena, claro, óbvio que não. E você teve pouco tempo depois que você chegou aí para poder, enfim, experimentar essas vivências. Mas o que é que como produtor, digamos assim, como dessa parte, digamos, um pouco mais executiva e artística, o que é que já percebeu que vai dar certo, põe em prática, e o que tu percebeu que não, isso aqui realmente aqui é bem diferente. É na linha do que tu já estava falando, mas o que é que tu já disse, cara, isso aqui dá para fazer, isso aqui eu tenho como pôr em prática, ou isso aqui não, entendeu? Assim, uma coisa que é principal, assim, tem vários tópicos, né? O primeiro tópico, por exemplo, é orçamento, né? Vamos falar de dinheiro, né? Músico, né? Mal fala de dinheiro, não, vamos falar de dinheiro agora. Adequar valores, por exemplo, uma dificuldade. A primeira dificuldade que eu tenho toda vez que eu chego, e mesmo produzindo nesse período, tendo contato com outros músicos, é precificar coisas, porque eu estava acostumado com uma realidade na capital. E aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas me contratavam, quanto é que você cobra para gravar a percussão para tal música? 100? 200? 300? Eu não sabia responder. Então, eu fiquei meio às cegas, assim. Tanto não sabia responder, quanto também não tinha contato para quem pudesse me informar. Então, eu fiquei muito na mão dos produtores. Tipo assim, quanto é que você paga normalmente? Você é honesto, você não sei, não tenho base. Me chamaram para um show de final de ano, aí perguntaram assim, quanto é que você cobra? Aí eu perguntei de novo, quanto é que você cobra? Tipo assim, quanto normalmente as pessoas cobram? Porque eu não tenho noção de precificação ainda, é uma coisa que está sendo construída. E eu acho isso muito importante, porque a gente precisa saber precificar, estipular um piso, né, da nossa remuneração, porque é o nosso trabalho. Outra coisa, assim, que eu percebi que aqui na minha cidade é uma coisa complicada. A questão, por exemplo, de carnaval, por exemplo. Aqui realmente é uma cidade muito fraca de polo carnavalesco. Então, eu não tenho essa possibilidade, por exemplo, de criar um bloco, botar ele, fazer um pré-carnaval, não é muito a pegada. Pode ser até que tenha público para isso, mas não existe ainda um movimento consolidado, nem iniciante. Eu tenho shows específicos que acontecem na semana do carnaval, para dizer, ou uma semana antes do carnaval, para dizer que aconteceu. Assim. Então, não é uma coisa que eu acho que dá para colocar em prática assim tão rápido como eu gostava, porque tocar É para uma uma cena bem diferente. É uma cena bem tipo, a diferente. minha, a minha, a minha, a minha vida musical, né? Ela começou com bandas autorais, mas depois ela foi se fazendo uma curva para o carnaval e basicamente ela focou durante muito tempo no carnaval, tanto no carnaval de bloco, que a gente tinha uma banda e tudo, uma carnaval de banda, quanto no carnaval de grupos percussivos, né? Como Maracatu, como os Afoxés, Casa Caiada e tudo mais. É engraçado Então, porque tu construiu essa história com o carnaval ao mesmo tempo que o carnaval de Fortaleza estava construindo essa história, porque antes de tu vir para Fortaleza, o carnaval ele era muito fraco em Fortaleza. Então acabou que tu também teve a vivência de construir uma história com o carnaval à medida que o carnaval foi fortalecendo. De fato, ele se tornou bem forte. Acho que agora ano que vem nem vai ter. Mas até 2019 ele foi ficando cada vez mais forte assim o carnaval. pois 2020
E foi um movimento também que aconteceu, por exemplo, aqui em Belo Horizonte também teve um fortalecimento do carnaval. Então, hoje em dia, em Varginha eu sei que não é o foco. Então, é uma dificuldade que tem. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito, aqui tem, eu gosto muito de projetos instrumentais. Então, eu tenho buscado voltar a compor meus projetos instrumentais, já estou com uma música pronta, vou gravar, vai sair finalmente, que é parceria com você sem você saber. Vixe! É um tema seu que foi musicado. Olha aí as coisas aparecendo. Olha aí, vai ganhar Manda o só direito cifra na casa dele. o direito conecta sem saber. Mas, então, e aí eu falei assim, ó, e é legal isso, porque, por exemplo, eu sei que em Fortaleza, para a gente achar alguém que toca um trombone, um trompete, a concorrência é muito desleal, né? Tipo, você tem algumas bandas, você tem que pegar, marca antes, porque senão, as gigs são concorridas. E aqui, por causa da escola de música, por causa do conservatório, eu tenho acesso a uma leva de músicos muito legais, muito bons, muito profissionais, que não tem uma demanda tão alta. Né? A gente tem aqui as demandas de bandas, de bandas do interior, mas não é uma demanda tão alta quanto, por exemplo, eu tenho numa capital, né? Na capital a gente tem, show até dizer chega, e principalmente no carnaval, né? E aí, falando nesse quesito, eu estou muito animado para colocar em prática projetos com formações grandes. Por quê? Porque a cidade é menor, eu consigo marcar um ensaio com mais gente, eles conseguem chegar em menos tempo, eu consigo achar o fulano que toca trompete, que toca trombone, que toca sax, consigo juntar todo mundo ali, gravo e tal. E aí eu tenho uma vontade de desenvolver um projeto de uma banda instrumental com essas peculiaridades, que numa capital talvez eu gastasse um pouco mais de grana e um pouco mais de tempo para conseguir alinhar as coisas, porque aqui a gente tem mais esse contato pessoal. Ah, fulano de tal não vai poder, mas chama fulano de tal, aqui é meu vizinho. Eu moro na rua que mora o professor também do conservatório de violão, meu colega de trabalho, e aí quando o meu violão dá problema, eu levo na esquina, ele conserta, entendeu? É uma coisa, é muito próximo aqui, tudo é muito perto e tudo. Eu tô entendendo que no momento em que a gente voltar às possibilidades, né, de shows maiores, de eventos maiores e tal, essa relação com a música instrumental, com a tua região e tal, vai ser uma parada inevitável, assim, até porque tu tá dando aula no conservatório, né, quer dizer, de alguma maneira integrar os locais onde tu tá convivendo também musicalmente, né? Justamente. Mas, E uma coisa, e aí no âmbito, por exemplo, de educação, assim, eu comecei a dar aula no conservatório esse ano, que é o mesmo conservatório que eu estudei quando eu era criança, e lá não tinha disciplina de percussão até o ano passado, entendeu? Então eu sou o segundo professor de percussão, e vamos dizer, o primeiro oficialmente só da percussão, né? Antigamente era o professor de bateria, que inclusive foi o meu professor, o professor João, que é maravilhoso, mas pela primeira vez atende. Então esse ano a gente já desenvolveu um projeto voltado para orquestrações de percussão, a gente ia atrás de instrumento, de recurso, de desenvolver o projeto pedagógico da disciplina. Então, tudo isso é uma coisa que eu gosto de fomentar essas coisas com o conhecimento que eu adquiri em Fortaleza e também chegando aqui, ver também quem já desenvolve iniciativas parecidas, porque é muito difícil que na sociedade do interior, né? Você que é do interior está ouvindo esse podcast, é muito difícil que na sociedade do interior não tenha aquele Zé Doidinho que fala sobre alguma coisa muito específica, entende? E aí você começa a falar assim, nossa, mas na minha cidade não tem ninguém que gosta de gravar. Aí quando vê, pimba, aparece alguém na sua timeline, no seu feed, você conhece alguém que grava. Você fala, uai, mas tem estúdio na minha cidade? Tem. Provavelmente, eles não têm a mesma repercussão do que quando você está na capital, que eles são utilizados por mais gente, a rede social cresce. Mas aqui nas cidades do interior, a gente tem essas vivências. Então, esse garimpo, ele é mais necessário. Então, o que eu tenho sentido nesses tempos eu tenho ligado para muita gente, tenho conversado, falo assim, o que você faz, o que você trabalha, o que você gosta de tocar, você não toca fazer um projeto, tudo mais, sabe? Bem, bem na cara de pau mesmo, assim, bem carudo, como diria aqui em Minas, bem carudão, mas eu acho que é a forma que a gente tem de conhecer. E aí você não ignorar a vivência dessas pessoas, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente, quando mora em capital, é muito comum. A gente vai, tipo assim, poxa, é o berço
é o berço do conhecimento, a capital chega tudo primeiro, é desenvolvido e tudo mais. Quando chega no interior, a sua cabeça assim, mas aqui não é tão desenvolvido. Não, na verdade, as pessoas aqui vivem e se desenvolvem pra caramba. Acontece que a gente... E aí, isso que eu tenho buscado, manter contato e criar vínculo com pessoas que eu não tinha nenhum vínculo, relacionados a essa área, a área percussiva, a área de produção musical, a área de composição, a área de festivais, né? A gente viu num encontro que tem um festival aqui perto que eu não conhecia, que é o... Em Santa Rita do Sapucaí. Qual que é o nome do festival? Meu Deus do céu. Aquele festival que a gente viu lá, que o pessoal divulgou em São Paulo, é esse que tá falando? Isso. Eu não lembro agora o nome do festival, mas parecia muito legal. É alguma coisa de hacker, né? Hackathon. Hackathon, Hackathon. Então, cara, assim, é um festival super legal, mas eu nunca tinha ouvido falar enquanto eu morava aqui. Eu acho que ele um sucesso, pelo que parece, né? Um festival que faz muito sucesso e tal, mas que não necessariamente tem como público-alvo o público da região, porque necessariamente não chega nas pessoas. Quer dizer, vem gente de outros estados, talvez, para poder conhecer, quer dizer... Ou então aqui em Varginha, aí esse eu acho que é o maior case de sucesso, mano. Que é o festival que... Agora ele não está acontecendo mais, mas ele aconteceu, acho que durante 18 anos, assim, ininterrupto, assim, que é o Rock'n'Roll. O Rock'n'Roll era um festival de metal que eu vi bandas, assim, que nunca tinham tocado no Brasil, bandas de fora, tipo, da Inglaterra, nunca tinham tocado no Brasil, foram tocar aqui numa fazenda na zona rural aqui de Machado, que é uma cidade desse tamanhozinho, entendeu? E é promovido pela galera aqui de Varginha, do Tuafa de Dana, né, pelo Bruno Maia, mais uma galera envolvida. E é um festival, é um baita festival com estrutura grande, organização irada, e que só foi desbancado quando teve o Monsters of Rock em São Paulo. Porque, claro, né, qualquer festival em São Paulo bomba, não tem como competir. Mas era o maior festival de metal underground do país, entendeu? E era aqui. Vinha gente de tudo quanto é lugar, inclusive a gente de Varginha muito para lá. Então, você vê que existe demanda, existe essas conexões, existe gente propondo. E eu acho que isso é o que eu mais me anima, assim, de estar fazendo essas pontes. E, no entanto, o fato de estar trabalhando aqui em Varginha também não me desconectou das pessoas de Fortaleza. Então, eu não me vejo uma pessoa estática, sabe, aqui em Varginha trabalhando. Eu acho que a pandemia mostrou também, foi meio que obrigou as pessoas a entenderem isso, né? Exato. E aí, hoje em dia, eu vejo que o meu trabalho de produção, o meu trabalho com banda, o meu trabalho com... Ele não necessariamente precisa da minha presença física nos lugares, e ele pode demandar a presença física que eu posso me deslocar até determinado lugar para fazer. Então, por exemplo, que é um dos projetos que também tem em mente, que é de gravação, né? Assim, até estou gravando, inclusive, por exemplo, com o Zés agora. E toda a produção foi feita online. Mandei material, ele está gravando, vai mandar, vou mixar e tudo mais. É exatamente aí que eu queria chegar, cara. Você chegou no ponto. E aí, ao mesmo tempo, nada impede que um dia eu fale assim, para esse projeto aqui, eu vou produzir tudo aqui, viaja aí só para a gente gravar junto. Mas eu não vou gostar mais? Poxa, mas faz parte do processo. Se você planejar, você consegue agendar, você consegue criar um cronograma, você vai, visita seus amigos, trabalha. Você pode agendar um mês de gravação no estúdio e ficar gravando. Grava fulano de tal, grava fulano de tal, produz, grava. Nada disso impede. Eu acho que isso é legal. Isso, em Fortaleza, você tem o Porteiração das Artes, que trabalha com tutorias, né? As tutorias, elas são esporádicas, né? Elas não são diárias. Você tem o período de tutoria, você vai e volta. Então, acho que isso também me mostrou muito de que é possível você ter um trabalho à distância e que ele pode ter qualidade, que tem momentos que você precisa estar junto e tem momentos que você consegue deixar mais solto. É isso mesmo que eu queria te perguntar, Arthur, assim, é um ponto, assim, muito crucial, assim, como é que, porque, assim, beleza, vou voltar, vivi em Fortaleza, conheci muita coisa, massa, estudei, tal, beleza, vivência. Aí volta para Varginha, beleza, eu vou ter que reformular, como é que são os meus planos, uma pandemia. Pandemia, tem que ficar em casa. Porque se você tivesse em casa em Fortaleza, é aquela piada que o pessoal fala, né? Quer dizer, eu sempre quis a agenda de shows da Ivete, a mesma agenda de show, entre aspas, porque você
tá fechado em casa, não dá para fazer os grandes, mesmo quem não fazia show grande também não consegue, no meu caso, que sou um artista independente de porte pequeno ainda, não consigo também realizar um show pequeno, quer dizer, e aí quando tu volta para Varginha, tu começa a vivenciar tudo isso aí que tu falou, ter ideias e tal, não sei o quê, e aí rola a história da pandemia, do isolamento, tu já falou um pouco, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como é essa descoberta principal do Arthur produtor em estúdio. Não que tu não tenha descoberto isso antes, que tu já tinha descoberto, já estava fazendo tuas gravações e tal. Só que, assim como foi para mim, eu acho que para muita gente, inclusive pessoas que eu conheço que nunca tinham grandes expectativas em se tornarem produtores musicais, tecnicamente falando. Amigas, amigos que não tinham essa aspiração, mas perceberam que talvez tudo que aconteceu nesse período de isolamento da pandemia, se você conseguir olhar por um prisma positivo, foi uma chance de você parar um pouco e dedicar-se a um estudo de uma área que é completamente além da área musical. Quer dizer, uma coisa é ser músico, uma coisa é você tocar bem, é você estudar, é ser professor. Outra coisa é você transformar isso em ondas, em zeros e uns, né? E aí eu queria saber de ti como tem sido esse período enclausurado e tal, e produzindo à distância. Tu começou a falar, mas eu quis pontuar isso porque eu acho que talvez essa, aí é o meu ponto de vista do meu amigo Arthur, tenha sido a descoberta mais recente para mim. Quer dizer, eu já conhecia o Arthur músico, eu já conhecia o Arthur professor, e hoje eu vejo talvez até mais Arthur como produtor do que como músico somente e o professor. Eu vejo muito isso, assim, até sinto a balança equilibrar muito mais para isso, porque eu acho que tá te dando um prazer muito grande a ponto de tu querer construir um estúdio em casa, né? Então fala um pouco como é que tá sendo isso. Ó, ainda eu vou falar e na minha cabeça ainda é uma confusão, porque foi algo meio que aflorou nesse período de pandemia, na PANTS, como dizem os jovens, né? Mas não era algo que estava realmente, vamos dizer, planejado para a minha volta. Eu realmente pensei que, sabe, chegar, vou tocar e bom, por enquanto tá ótimo, tá tranquilo. Mas tudo isso foi se desenrolando, né, com o isolamento, e aí a falta de demandas mesmo, tipo assim, eu precisava, eu não tinha, vamos deixar bem claro, assim, quando eu vim, eu trouxe muitos instrumentos, trouxe muitas dívidas também, então estava precisando trabalhar, fazer muitas coisas, comecei a trabalhar em bares, não tocando, né, mesmo trabalhando como garçom mesmo, para pagar contas mais urgentes. E aí, nesse período, quando chegou a pandemia, eu tinha um equipamento, né, básico de gravação que eu tinha comprado em Fortaleza e tinha comprado na Amizade, sabe, aqueles parcelamentos assim, que só quem é músico parcela para músico, tipo, você parcela parcela em cachê, quando sair meu cachê você pega, sabe? E aí a gente foi juntando alguns equipamentos que eu achava que iam ser equipamentos básicos para mim, e quando eu me vi numa pandemia, não podia sair, não podia fazer nada, tudo muito, muito verde ainda, né, nas notícias, nas informações. Eu falei assim, ó, então acho que eu vou botar essa ideia em prática, eu vou brincar um pouco aqui com um pouco que eu tenho. E comecei a fazer isso. E eu sempre gostei muito de criação, apesar de eu nunca me lancei como compositor de nada, assim, acho muito, muito difícil. Eu acho que a primeira música que eu tive uma composição foi justamente com você, Ber, que foi a primeira música lançada, né? E que foi gente, Sangrar. Sangrar, E, sangrar, e, sangrar, e sangrar. aí, mas eu nunca tinha colocado a minha cara mesmo, assim, tipo assim, assumido o risco do início ao fim e dar a minha cara a tapa. Eu nunca tinha feito isso. Fez parte da minha formação o fato de eu ter tido contato com instrumentos de vários tipos, né, de várias famílias, durante a minha formação musical. Então, o primeiro instrumento que eu toquei desde criança foi violão. Eu sou um bom violonista? Não, mas eu sei tocar o básico do violão ali, eu me viro bem, sei uma pestana com qualidade, alguns acordes, mas foem, assim, né, mais frufru a gente consegue, mais enfeite. Também tive a oportunidade de estudar instrumento de sopro.
quando fui para a faculdade, me especializei na percussão, que talvez seja o meu instrumento, o carro-chefe, assim, né? E por essas vivências, eu comecei a perceber que, além de conseguir tocar minimamente esses instrumentos, eu conseguia pensar em um arranjo de maneira ampla. Eu olhava para um arranjo e eu não pensava na bateria, eu pensava no arranjo. Só aqui o baixo vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E tendo esses instrumentos em casa, tendo um microfone para gravar, eu falei assim, por que você não brinca um pouquinho? Por que você não pega as suas ideias, grava um cover que você quiser e coloca isso em prática? Aí eu falei assim, beleza, vamos fazer isso. E aí peguei a placa, na verdade nem microfone eu tinha, eu tinha só a placa de áudio e um amigo meu tinha um par de microfones, eu pedi emprestado, com a desculpa, e uma ótima desculpa, mas não era uma desculpa mesmo, era de ter que gravar material para a escola de música. E, de fato, eu precisava gravar aulas para a escola de música e eu queria gravar com qualidade, né? Queria gravar com áudio bom. Pô, aula de música, né? O áudio tem que ser legal. É massa, né? Escutar aula de música com áudio bom. Aí eu aproveitei, peguei esse microfone, gravei tudo que eu precisava das aulas de música e falei, agora eu vou pegar esse tempo aqui e vou gravar essa música. E gravei um cover, acho que foi do Djavan primeiro. Gravei o arranjo, gravei com um software que eu estava acostumado a mexer, que era o Ableton, e comecei a mexer, não entendi, assim, entendia malemado o que era um equalizador, do que era um compressor, do que eram essas coisas, e não que eu entenda muito agora, entendeu, gente? Arthur, mas tu falou que tu se divertiu fazendo isso? Foi divertido pra ti? Ou em algum momento tu sentiu como não tinha assim, não tem uma obrigação, não é um produto que alguém tá me cobrando ou pagando por isso, fazer pra ti, foi divertido? Foi, para mim foi muito divertido. Mas ao mesmo isso não isentou de gerar um certo estresse quando o resultado Sim. está na sua cabeça, né? Não se materializa ali. Então, eu comecei a perceber que era um processo que eu tinha facilidade em determinados pontos, como a criação do arranjo. Então, para mim era fácil, eu conseguia materializar aquele arranjo de maneira muito rápida. Tocar e gravar para mim era uma coisa muito rápida também. Porém, mixar aquilo, misturar aquilo, fazer aquilo funcionar, ainda tinha... e usar o software também, tipo assim, tinham várias nuances envolvidas. E aí, gostando de fazer isso, mostrei esse resultado, mostrei para a família, mostrei para os amigos, postei na internet. Muita gente veio falar comigo, nossa, que legal, cara. E aí, na primeira vez que eu postei, já mandaram mensagem, tipo assim, como é que você grava? Gente, eu sou a pior pessoa que vocês podem perguntar. Eu gravo testando. E aí eu comecei a me interessar mais ainda em como construir essa questão sonora. Tanto para quando, para numa possível possibilidade de trabalhar produzindo algum disco, quanto para quando eu fosse gravar. E isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. Desde que eu comecei a trabalhar com música, as coisas que mais me encantam é entrar no estúdio para gravar. Eu adoro gravar, adoro. Adoro sentar na bateria, colocar o clique no ouvido e tocar. Pensar aquilo ali que vai ser produzido. Eu sempre me encantei muito por isso. Então, passar o dia no estúdio, para mim, nunca foi um sacrifício. É cansativo? É cansativo. Ontem, saí aqui do quarto, né? O quarto estúdio aqui, saí com a cabeça estourando, né? Mas, assim... Mas é divertido. Mas você se diverte, assim. Eu não fico desmotivado trabalhando com isso. Você passa, se você se estressa, você faz... É um trabalho. Cansa, né? Claro, cansa. Você cansa, mas em algum momento no outro dia você acorda e fala assim, não tá legal, vamos resolver isso aqui, vamos fazer. Então, quando eu postei, eu pensei, Arthur, legal, as pessoas gostaram do que você fez. Será que é só porque foi o primeiro? Aí postei um segundo, postei um terceiro, e eu vi que começou a ter uma repercussão legal, as pessoas realmente começaram a gostar. E as pessoas de Varginha começaram a ver e comentar, começaram a me perguntar como eu fazia. Aí eu dava as dicas, olha, eu vi em tal canal, vi assim, eu acho que funciona melhor assim. E eu comecei a ver que, apesar da minha pouca experiência, eu tinha uma pequena propriedade sobre vivência em relação a isso. Se vocês me perguntarem, como funciona um bom compressor? Não, eu não tenho o que falar sobre isso. Eu tenho ouvido, né? Eu não sou uma pessoa... Tipo assim, eu estudo. Hoje em dia, eu leio livros sobre isso, eu faço cursos, me interessei em fazer cursos, e comecei a dar muito valor em fazer cursos, né, nessa área, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que eu me sinta pronto, sabe?
não me sinta seguro, como tem produtores que eu acho que se sentem muito seguros. Não, para mim é uma experiência. E mostrando esse trabalho, produzindo essas coisas, agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Zé, que foi com quem eu coproduzi o trabalho do último disco, que foi o Caim, em que a gente sentou e debruçou sobre os arranjos. A gente gravou basicamente tudo, né? Só as baterias que a gente gravou realmente no estúdio completo, profissional. O restante, guitarra, baixo, voz, foi tudo gravado em casa mesmo. E ele me sugeriu que eu produzisse 3 singles para ele, né? E, por incrível que pareça, isso me deixou muito nervoso. Mas, assim, muito nervoso. Eu fiquei extremamente travado, porque eu acho que se eu estivesse trabalhando com uma pessoa que eu não tenho intimidade, talvez fosse uma coisa muito simples. Eu ia falar assim, beleza, vou dar o meu melhor, óbvio, e é o meu jeito de fazer. Aí depois a pessoa vai falar, não gostei, beleza. Mas, e aí veio o lance do financeiro, porque pela primeira vez alguém me deu dinheiro e falou assim, vai, resolve. Eu te dou esse dinheiro e você me transforma num popstar. E aí eu falei assim, beleza, não, Zé, tranquilo, que é isso? Tá sussa. Tá sussa. A hora que eu desliguei a videochamada, eu já comecei a me tremer. Falei, puta que pariu, como é que eu vou fazer isso? Né? Mas isso, ao mesmo tempo que me deixou, e me deixa, claro, eu estou no meio do processo, me deixa preocupado, me deixa muito motivado de conseguir arrumar soluções. Então, a solução é qual? A solução é, não ficou bom, grava de novo. Não ficou boa a mixagem, faz de novo. Não ficou bom porque você não sabe ainda como fazer. Ligo para o dono de estúdio aqui mais experiente, vou lá e falo assim, me ajuda aqui, paga essa aula particular aqui, me ajuda a mixar essa música, entendeu? Então, isso foi uma coisa que foi um respaldo legal, de ver pessoas que eu trabalho, que às vezes eu nem trabalhei musicalmente, né? Pessoas com quem eu nunca, às vezes, tive contato de tocar junto, mas que olharam o trabalho e falaram assim, olha, legal, cara, continua, acho que você tem um tino para isso, é o famoso tino, né? Então, isso foi legal, e trabalhar também com outras pessoas, né? Trabalhar contigo, gravando coisas, foi bem no começo, você pediu para eu gravar uma percussão, eu gravei, trabalhar à distância, por exemplo, com outros produtores, exemplo, o Caio Castelo, que eu gravei algumas coisas na pandemia, e é um processo diferente, você ser dirigido à distância, e muitas vezes dirigido do tipo, faça isso, e das outras vezes, não faça isso, né? Você mandar a coisa voltar, Sim. Você manda de novo, ela volta, você manda, ela volta, e ok, funcionou. Então, tem sido desafiador, mas eu gosto. E isso alimentou em mim uma vontade de começar a fomentar isso aqui na cidade, de eu começar a gravar minhas coisas, inicialmente nos meus projetos, e depois abrir para outras pessoas, mostrando como eu faço, o que elas acham, o que elas acham que podem contribuir, se elas querem isso também. Cara, eu queria só dizer que tudo que eu vi que tu gravou ficou muito legal, cara. E eu acho que parte muito também eu acho que essa cobrança de, será que eu vou fazer e tal. Eu acho que todas essas inseguranças, todo produtor já passou, até porque hoje em dia a gente tem acesso a muito conhecimento, né? Mas os produtores de 20, 30 anos atrás, eles nem tinham como olhar o YouTube para tirar uma dúvida. A gente ainda tem isso, né? Então, assim, a sensação que eu tenho de longe é que, assim, é uma experimentação, você acerta, você erra, mas também, cara, não é uma ciência tão exata, né? Isso eu acho muito legal. É uma ciência exata, porque tem cálculos e tal, mas gravar, interpretar, quer dizer, registrar, transformar uma música em algo palpável é muito da sensibilidade também, como a gente mesmo já conversou, quer dizer, muitas vezes os problemas não são da gravação, são do arranjo, quer dizer, tem um trabalho antes de você gravar, né? Enfim, a sensação que eu tenho de longe é que você está experimentando muito bem, quer dizer que daqui a 2 anos você vai estar gravando melhor, provavelmente você vai estar gravando melhor do que agora, mas é um processo, né? Entender a sua vibe nesse processo, né? A música é uma questão, é muito ampla, então eu conheci, eu tiro, por exemplo, o Edgar, por exemplo, da Raiz Records, né, que também me ajudou muito nesse processo, me incentivou muito, e é um cara que eu gosto muito do trabalho,
que eu acompanhei, a gente acompanhou, eu acompanhei muito o processo dele de gravação, desde as primeiras gravações do estúdio, Sim. até as produções que ele faz agora, que inevitavelmente as produções que ele faz agora são muito melhores que as produções que ele fazia no começo. As nossas produções, né, o primeiro disco que você gravou, e comparado com o último disco, a gente acompanha esse processo de evolução. E eu acho que entender que é um processo sempre facilita a nossa ansiedade, facilita a gente não pirar no processo, entendeu? Isso não quer dizer que você não tenha que tomar decisões. Tem os momentos que você tem que tomar decisões, tem os momentos que são parte do processo. Você vai escolher, isso não quer dizer que está certo, que está errado. Isso quer dizer que você fez uma escolha e você vai arcar com ela. Isso é o mais importante, sabe? Eu acho que trabalhar com prazo, você estabelecer um cronograma, você ter um cronograma para enviar, isso também foi muito legal. Então, hoje em dia... E sair dessa lógica de competitividade também, né, cara? Porque eu acho que a gente também cria, na área musical existe, né, uma briga por espaço muito grande. Eu acho que em outras áreas também, claro, mas e aí você fica achando que você podia fazer um pouco mais para ter um pouco mais de views, um pouco mais de sei lá o quê. Então, no final das contas, não é assim que funciona. Eu acho que os grandes produtores musicais, né, produtores de estúdio, como o Liciel, como outros, eles não se preocupam tanto com o resultado do êxito daquele produto. Eles se preocupam muito mais em atingir uma vontade, em atingir um desejo. Olha, eu gostaria de ter isso nessa música. Eu gostaria que essa música tivesse... Porque esses mecanismos de marketing digital, não sei o quê, e a música vai explodir, vai tocar na rádio, tudo isso tá fora da alçada do produtor musical. Isso não é produção musical. Produção musical é você aí sentado no seu estúdio, você pensando no arranjo, você gravando, você terminar, entregar para quem você está trabalhando isso, né? E o cara dizer, pô, cara, tá massa, gostei, é isso. Pronto, isso é o seu trabalho, né? Foi legal para mim criar esse movimento na pandemia, porque eu acho que produzir a música à distância, eu acho que é o jeito mais complicado para mim, entendeu? Porque eu estava sempre acostumado, a gente estava sempre acostumado a produzir música localmente. Você olha para a cara do músico, você olha para a cara do produtor e você fala, é assim, vamos gravar, play, beleza. Aqui não, eu estou produzindo tudo no meu quarto, recebo uma vez ou outra um músico para tocar algum instrumento, né? No caso, recebi o meu amigo Francisco, que é violonista, para gravar o violão, mas assim, é esporádico, tipo, não faz parte da rotina que normalmente seria do estúdio, que eu chamaria alguém para gravar tudo, gravar tal coisa, gravar tal coisa, gravar tal coisa, e você está lá. Então, nesse processo, hoje em dia, gravando todo mundo isolado, eu sinto muita vontade de, assim que puder, juntar todo mundo numa sala e dar play. Vamos gravar. Todo mundo junto, entendeu? Vamos fazer de outra forma. E aí aquela história que eu atualmente tenho ido mais por esse caminho. Eu gosto muito de sons orgânicos, né? Admiro muito a galera da música pop, do trap, do funk, que constrói a música com timbres ampliados e tudo mais, os beats e tudo mais. Não é muito a minha vibe, eu gosto muito de som orgânico, de captar tudo ali, fazer. Então, o meu intuito atualmente é explorar muito isso, assim. E a gente sabe que envolve custo, envolve equipamento, envolve um monte de coisa que não é de uma hora para outra, né? Demora. Mas eu tenho muito ido por esse lado, que é justamente buscar do meu nicho, assim, o que eu gosto de produzir, qual o tipo de som que eu gosto de produzir. Eu gosto de produzir essa vibe aqui, mais orgânica. Você vai fazer um beat, a gente faz um beat com timbres captados, com uma coisa mais orgânica, a gente mescla, a gente faz assim. Então, eu tenho ido mais por esse lado, tocando tudo, corrigindo o mínimo possível das coisas, tocando mesmo de verdade, para que o resultado final consiga me identificar mais com aquilo e que a pessoa que vai receber consiga se identificar mais. E eu tenho gostado bastante. Agora, dá trabalho. E dá trabalho no sentido de que eu trabalho como professor de música, eu tenho 80 amigos professores de música, e se eu disser que 10% deles têm experiência de gravação, eu estou falando em muito. Então, não faz parte do processo de formação de músico, dentro da universidade, você está dentro do estúdio gravando, não. Isso é uma formação à parte. Tem músico que é excelente músico na noite, mas que talvez nunca tenha entrado no estúdio para gravar. A gente deve conhecer muitos assim.
Isso não quer dizer que Sim. ele é um músico ruim, não. Quer dizer que ele não teve, essa experiência não fez parte da formação dele. E não Sim, precisa fazer parte, entendeu? Mas é uma área múltipla, né? É uma área é uma múltipla. área muito múltipla e que eu me interesso. Então, acabou que calhou, né? Calhou esse período com isso. Massa. Arthur, nós estamos aqui chegando nos finais, apesar de a conversa poder ir bem mais para longe, mas legal, cara. Legal saber que é muito doido essa coisa do. Eu falei isso no começo e agora eu lembro, né? Como o movimento de sair da cidade, voltar para a cidade, ter um espaço ou não ter um espaço, quer dizer, hoje você está conseguindo produzir porque você tem mais espaço físico para produzir. Quer dizer, você tem um ambiente onde você pode gravar, onde você pode. E isso influencia também na sua produção, na forma como você está atuando. Então, isso também impacta. Quer dizer, voltar para a cidade permitiu isso. Então, eu fico muito feliz em saber que você está em constante movimento, né? Porque na verdade é isso. É estar em casa, e eu acho que isso fica aí para todo mundo que está ouvindo essa edição do podcast. Estar em casa não é estar parado para os músicos, isso não mesmo, assim, né? Eu acho que a maioria dos músicos que eu conheço nunca trabalhou tanto do que nesse período, assim, a galera que tem produção musical mesmo, assim, corre atrás, lógico, sem viajar, sem fazer show, mas atuando. Dá um exemplo, né? Como eu falei, em Fortaleza eu cheguei a trabalhar com locução muitas vezes, né? E aí eu estava aqui em Varginha e aí uma editora me ligou e falou assim, olha, Arthur, eu vi que você trabalhou já com gravação, uma empresa de Fortaleza mesmo que eu tinha trabalhado, falou assim, ó, a gente recebeu a proposta da editora e a gente quer lançar um livro, um audiolivro. Você não tem interesse em gravar? Eu já tinha gravado um, que era um conto do Machado de Assis. Aí ele falou assim, você não tem interesse? Eu falei, lógico, tenho muito interesse. Aí ele falou assim, então a gente marca aqui, na quinta-feira você vem aqui gravar. Aí eu falei assim, não, mas... No caso... Eu tô aqui a 1.900 quilômetros de distância. No caso, o meu DDD já mudou. Então, eu tô precisando... Aí eu falei assim, olha, eu tenho microfone, eu tenho placa de áudio. Me passa o briefing que eu gravo. Vocês não teria como fazer isso à distância. E aí, e assim, uma ideia aquela alfinetada. Olha, a gente está no isolamento social. Eu vou sair de casa só para gravar uma voz. Eu tenho um estúdio em casa. Será que eu não posso gravar em casa? Uhum. Tenho o estúdio, né? Mas tem um quarto. Né? Será que não dá para gravar em casa? Aí eles, olha, dá sim. Vai dar certo. Aí, então a gente faz uma videochamada para a gente discutir o texto, ver a direção, direcionamentos, briefing, tudo mais, e a gente grava. E aí foi. Eu gravei tudo em casa, com os microfones, né, que eu tinha. Gravei O Pequeno Príncipe, em breve nas melhores casas do ramo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Da raposa. Da raposa. Até o cara do lanterneiro lá. E foi bem legal, cara. E foi bem legal. E assim que terminou, eu falei assim, olha, esse tipo de trabalho, adoro fazer. Inclusive, manda jobs. Então, assim, eu estava em casa gravando, tipo assim, então, locução, gravando. E a gente não para, né? A gente não para de fazer, isso é óbvio. Ninguém parou. Mas isso foi bem legal, porque foi uma forma de descobrir uma nova forma de trabalhar com gravação, com locução. E perceber que é viável e que foi confortável. Não foi tipo assim, nossa, que trabalho. Não, foi um trabalho legal. Economizou uma ida a um lugar, economizou um tempo, foi mais confortável. Economizou para eles também, né? Para eles também. Então, teve toda uma série de valores ali que me ajudou. E foi extremamente legal, assim, sabe? Eu super recomendo. Então, tiveram algumas mudanças que foram realmente complicadas, mas nesses pontos eu acho que eu consegui me virar bem, né? Legal. Arthur, eu quero agradecer demais a gente ter batido esse papo. Quer dizer, a gente já conversa muito, mas a gente ainda tinha outros assuntos para conversar. Sim. Quer dizer, o papo não se encerra. Mas, enfim, deixar aí para a galera que quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Arthur como produtor. Fala aí do teu Instagram, do teu YouTube, Arthur, para a galera ver os teus trabalhos como produtor e também, eventualmente, fazer uma parceria contigo, né?
né? Atualmente, eu divulgo meus trabalhos no meu perfil, e ele vem se tornando um perfil mais profissional, que é @artguiduli, né? Que é ARTGUIDUGLI. Mas a gente deixa aí na descrição do podcast Sim, depois. deixei na descrição. E E eu tem no YouTube também, né? tenho um canal no YouTube, onde eu coloco também as minhas produções e a minha página no Facebook, todas com o mesmo nome. Então, se vocês quiserem conversar, tirar dúvida, perguntar sobre a vida de músico e tudo mais, como é que eu fiz tal coisa, como foi, como muita gente já perguntou, assim, aleatoriedade, e aí, como foi estudar música? E aí, foi legal? E aí, e ajudou? O que você estudou para fazer isso e tal? Só pergunta lá que a gente vai trocando ideia. Massa, Arthur. Obrigado, cara. Eu acho que para todo mundo que ouviu aí esse papo, percebeu as inúmeras possibilidades do trabalho com música, e que no isolamento a gente não precisaria, é, enfim, claro que é uma situação muito complicada e tudo, mas a gente se reinventa, pelo que o Arthur está mostrando aí, ele se reinventou em muitas coisas para continuar ativo, ter uma renda, enfim, trabalho com música, principalmente quando você começa a entender um pouco mais dessa parte de produção, né, e equipamentos e tal, que eu acho que é uma coisa legal, assim, até para os professores, para a galera que trabalha com música e que não atua produzindo o tempo todo, é legal também conhecer um pouco sobre isso, né? Principalmente agora que com essa dinâmica do EAD, que eu acho que é uma Do dinâmica online, exato. que em muitos aspectos vai permanecer, entendeu? Então, eu acho que é legal a gente se aproximar, perder um pouco desse medo que é natural, né? É isso aí. Arthur, brigadão. Vou me despedindo aqui de você e me despedindo aqui da galera. Esse foi mais um episódio do Conversa Sons Podcast. A gente conversou hoje com o Arthur Guiduli, meu amigo, meu brother, produtor, músico, professor. E a gente daqui a pouco está de volta com mais algum episódio falando sobre música, sobre produção, sobre sociedade, sobre cultura, em mais uma edição do podcast Conversações. Obrigado, obrigado, Arthur, e obrigado a todo mundo que ouviu mais esse episódio. E até a próxima.